Você já se questionou por que tantas pessoas estão se afastando da igreja e dos ensinamentos do Senhor? O pastor Adolfo Soares confronta essa realidade com coragem e sabedoria, mergulhando fundo no tema da sacudidura. Nesses tempos de incerteza e desilusão, é crucial entender por que tantos estão sendo peneirados, encontrados em falta e se tornando críticos ferrenhos da Bíblia e da igreja. Não se esqueça de se inscrever no canal e assista o vídeo até o final para entender as causas da sacudidura que para muitos já começou. É uma conversa de Cristo com Pedro. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha aí de novo a expressão. Para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, irmãos e amigos, esses dois textos, tanto de Amós como de Lucas, nos dão uma base para pensarmos que, infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva, há um processo de peneiramento dentre aqueles que estão no povo de Deus. Aí você pode perguntar, poxa, mas como é que pode Deus fazer isso? Um Deus de amor, peneirar as pessoas, um Deus de amor. Não seria bom Ele salvar o maior número de pessoas? Claro que seria bom. E claro que Deus quer salvar o maior número de pessoas. Mas a pergunta é, todas as pessoas querem se salvar? Infelizmente não. Infelizmente não. Então, para separar aqueles que vão se salvar dos que não vão se salvar, precisa haver um processo de peneiramento, de sacudidura. Então, esses dois textos nos dão a base para pensar nesse assunto. Você pode estar se perguntando, interessante, então esse é um tema bíblico, esse não é um tema que a Igreja Adventista está inventando. A próxima pergunta, eu acho oportuna, é, quando que vai acontecer isso? Quando que vai ocorrer isso? Em que momento? Será que é um momento especial? Já começou? Vai começar? Sempre houve? Ou sempre houve, mas vai se intensificar? Quais as razões para a sacudidura e a queda de muitos? Infelizmente, muitos cairão. Muitos cairão. Eu até, e é muito triste dizer isso, é bem provável, queira Deus que não, mas é bem provável que dentre nós, alguns também acabem caindo pelo buraco da peneira espiritual, nesse processo de peneiramento e de sacudidura espiritual. Sim, a voz profética diz que muitos, infelizmente, dos que são hoje fiéis, acabarão caindo pelo buraco da peneira. Pior ainda, a voz profética diz que muitos dentre os grandes líderes espirituais, dentre os grandes líderes religiosos, acabarão fazendo parte daqueles que serão eliminados pelo buraco da peneira espiritual. É por isso que, tão importante quanto saber as razões da sacudidura, é saber como estar preparado para enfrentar esse momento. E não vou falar disso daqui a pouquinho. Mas vamos agora lidar com essa pergunta. Quais as razões para a sacudidura e para a queda de muitos? Primeira razão, vamos tratar aqui de 4 razões. A primeira razão é o descuido e a indiferença. Eu queria que você lesse comigo esse texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Apocalipse 3,16. E para esta igreja, a mensagem começa no verso 14. Para esta igreja, diz o versículo 14, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, está falando de Jesus Cristo, traz uma mensagem especial. Mas vejam vocês a advertência, versículo 16, assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você sabe por que a igreja de Laodiceia chegou a esta situação? Aí não estamos falando de um momento, de um grupo específico na história, mas estamos falando também de um evento escatológico, ou seja, um evento para o fim dos tempos. E nós vivemos hoje no tempo da igreja laodiceana. Agora, você sabe por que está sendo dito isso deles? Porque eles foram indiferentes. Eles eram ricos, tinham o que precisavam,
talvez mais do que precisavam, então assumiram essa postura de indiferença, essa postura de descuido. Aí você pode perguntar, mas descuido com quê? Indiferença em relação a quê? Amigos, descuido da vida espiritual. Descuido da vida espiritual particular. Descuido das disciplinas espirituais. Descuido do chamado, do apelo constante que Deus faz. Você pode perguntar, quais são as disciplinas espirituais? São as práticas básicas do cristianismo. Oração, meditação, leitura da Bíblia, testemunho. Por incrível que pareça, há muitas pessoas que começam e terminam seu dia sem praticar essas disciplinas espirituais, mas se denominam cristãs. Há pessoas que se denominam cristãs, mas não leem a palavra de Deus, não leem a Escritura, de vez em quando leem, mas não leem com muita atenção. Então, esse juízo que vem sobre Laodiceia é em função do seu descuido e da sua indiferença com as coisas espirituais. Há um importante teólogo presbiteriano que escreveu um livro a respeito do ateísmo cristão. Ele diz que a grande tragédia hoje não é o ateísmo secular, porque isso é de se esperar. A grande tragédia hoje é o ateísmo cristão. Aí você diz, pastor Adolfo, tem uma coisa errada nisso aí. Ateísmo cristão, não existe ateísmo cristão. Aí esse teólogo presbiteriano diz, o ateísmo cristão é aquela postura de indiferença, embora se conheça o conteúdo da palavra de Deus. O ateu cristão é aquele que é capaz de ficar falando longas horas de temas bíblicos, de temas espirituais, de temas da piedade cristã, mas apenas como discurso, porque para ele isso não faz a mínima diferença. O juízo sobre a igreja laodiceana é porque a igreja laodiceana é descuidada, é indiferente, sabe tudo, conhece tudo, tem as informações que precisa, mas vive de modo descuidado com relação a essas informações e é indiferente. E quando houve um apelo, quando o texto parece que vai falar o seu coração, o laodiceano diz, isso é muito bom para o fulano, vou mandar um WhatsApp para ele bem agora. Ele nunca pensa que aquela mensagem está vindo do trono de graça para ele. Descuido, indiferença. Se a nossa atitude como cristãos é de descuido e de indiferença em relação às orientações de Deus, precisamos tomar cuidado, porque nós estamos sendo candidatos à sacudidura. Há ainda um segundo elemento que será razão para a sacudidura e para a queda de muitas pessoas, que é a perseguição pela imposição das leis dominicais. Mas por ora, podemos dizer, inclusive citando um texto bíblico, vamos ver aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão o quê? Serão perseguidos. Pois é, a piedade, ela suscita a admiração de muitos, a verdadeira piedade, mas também suscita a raiva de outros. Se você é o tipo de pessoa que quer viver e vive piedosamente, infelizmente você não será aplaudido sempre. Em algum momento você será perseguido. Lembre-se de Abel, viveu em retidão e o que ganhou foi uma paulada na cabeça. Lembre-se de José, que foi piedoso e foi parar onde? Na prisão. Lembre-se de Urias o Heteu, que foi fiel do início ao fim ao povo e ao rei, e o que ganhou foi uma flechada no seu corpo. Alguém até escreveu que Urias bêbado era melhor que Davi sóbrio. Urias bêbado era melhor que Davi sóbrio. Pois é, Urias deveria ter ganhado uma estátua, né? Como recompensa à sua fidelidade. Mas o que ganhou foi uma sentença de morte escrita pelo próprio rei.
o apóstolo, o profeta bíblico tem razão. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então vai chegar um momento na história em que leis serão dadas anulando a lei de Deus e enfatizando as leis humanas. Isso vai gerar conflito. As pessoas que quiserem manter a sua piedade e a sua lealdade em relação ao mandamento de Deus serão perseguidas. Mas há uma terceira razão que vai suscitar a sacudidura e a queda de muitos, que é a recusa da mensagem de Deus a Laodiceia. Já lemos o texto de Apocalipse, mas podemos aqui enfatizar o seguinte: esse texto, essa advertência, amigos e irmãos, é para nós. Não é para o vizinho, não é para o colega que está em pecado, não é para o fulano que merece ouvir isso. Essa advertência é para nós, porque nós somos da igreja de Laodiceia, infelizmente. Então, toda vez que eu leio essa mensagem, escuto essa advertência e deixo o Espírito Santo falar ao meu coração, me mostrando o que eu preciso melhorar, a reforma que precisa ser feita, então eu estou reagindo positivamente à advertência que é dada para mim. Mas toda vez que eu digo, não, sabe de uma coisa? Não é bem assim não, eu não sou tão ruim assim não, eu acho que o fulano merece ouvir isso. Então essa recusa de ouvir a advertência de Deus é que me torna candidato a ser peneirado. Esse dia eu estava conversando com alguém e a pessoa estava me contando da sua família, os desafios da luta, dos filhos, e contando os desafios que um dos filhos vive, as lutas comportamentais, morais, éticas espirituais do seu filho. Mas no meio da conversa disse assim: mas Adolfo, que fique bem claro o seguinte: o meu menino é muito bom, viu? Aliás, ele é melhor que muitos adventistas. Ele é muito melhor. Ele é muito melhor, de longe ele é melhor. Então essa atitude de dizer, olha, eu não sou tão ruim assim, mas o fulano precisa ouvir essa mensagem, é a recusa da mensagem de Deus. A mensagem de Deus tem um endereço, e o endereço certo é você e sou eu. E finalmente, uma quarta razão, que também levará à sacudidura e à queda de muitos, é o conhecimento superficial, que levará muitos a se deixarem desviar por falsas doutrinas. O professor da nossa classe, Escola Sabatina, o professor titular, o Roberto, né? Porque eu sou apenas um convidado aí de vez em quando, mas o Roberto sempre nos lembra, eu acho isso muito bom. Ele sempre nos lembra, vocês têm que estudar a lição, vocês têm que estudar, não é isso, Roberto? Fica até meio chato, né? Mas em todo bom cristianismo há um pouco de chatice, viu? Não tem jeito. Ele sempre nos lembra, olha, cadê o estudo da lição? Quem estuda a lição? Esse é o papel de quem é uma espécie de gerente, que ajuda a cuidar dos outros. Esse é o papel do professor de escola sabatina, um dos papéis. Acontece que na cabeça do Roberto, imagino eu, e na cabeça de todos nós, há a ideia de que a solidificação, a solidez do conhecimento da palavra é muito importante, porque uma boa informação é capaz de me conduzir a uma boa prática. E uma má informação, ou uma ausência de informação, é capaz de me conduzir a uma prática frágil, mal conduzida. Então, esse vai ser um problema. As pessoas, infelizmente, irmãos, amigos, não leem a palavra de Deus. Aliás, há pesquisas, constantemente se faz pesquisa, né? O Instituto do Livro faz pesquisa todo ano. A Bíblia aparece sempre como o livro mais lido. Eles não perguntam se é o livro mais obedecido, eles perguntam só se é o livro mais lido. Muito bem, vamos entrar para o próximo item, indo para o final do nosso tema de hoje. Qual o resultado da sacudidura? Infelizmente, o resultado não é dos melhores. Haverá apostasia de certo número de membros da igreja, que terá uma experiência superficial, alguns deles em destacada posição. Parte destes apóstatas se converterá nos piores inimigos da verdade do povo de Deus. Isso é triste, né? Haverá gente, tomara que não sejamos nós, né? Mas haverá gente que se converterá nos piores inimigos daqueles que querem viver uma vida piedosa. Para salvar a sua pele, para preservar a sua vida, vão preferir entregar, trair a sua comunidade. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Mas eu queria, indo para a pergunta final, como se preparar?
Irmãos, amigos, não há nada de extraordinário que a gente possa fazer para se preparar para a sacudidura. Não há nada de extraordinário, não há informação privilegiada, não há um segredo, não há nada. Há coisas simples e comuns que nós temos que fazer para pertencermos ao povo de Deus e para permanecermos firmes quando a sacudidura espiritual se apresentar. Não há nada de extraordinário, mas há algo que na rotina da vida temos que praticar. Eu pensei em 3 coisas. Número 1, manter constante e profunda comunhão com Deus, cultivando uma vida de oração e uma vida de estudo da palavra. Comunhão com Deus. Você quer estar entre aqueles grãos que vão permanecer na peneira? Você quer permanecer entre o grupo daqueles que vão permanecer firmes, leais a Deus e que no final de tudo vão receber a coroa da vida? Um elemento fundamental: mantenhamos comunhão com Deus através da oração e através do estudo da palavra. Simples assim, mas é algo que tem que se fazer constantemente. Um trabalho de formiguinha. Todos os dias, aquela comunhão sua, no íntimo do seu aposento, uma oração, no íntimo do seu aposento, a leitura da palavra de Deus, no íntimo do seu aposento, do seu quarto, ninguém está vendo. Você está lá em oração com Deus, você e Ele e você, nas madrugadas, nas primeiras horas do dia, para que seu dia seja diferente. Comunhão com Deus. Uma segunda estratégia: fortalecer e solidificar a fé mediante o relacionamento com os irmãos. Cultos, escola sabatina, pequenos grupos. Vocês frequentam um pequeno grupo? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui rápida. Quantos de vocês frequentam semanalmente um pequeno grupo? Uau, é um grupo bom, parabéns. Aqueles que não frequentam, então, inspirem-se nas mãos que foram levantadas. A minha família e eu, nós frequentamos um pequeno grupo no nosso condomínio. É uma bênção. É uma grande bênção. No pequeno grupo a gente se encontra, conversa, estuda a palavra, canta, convive. Quando alguém conta a experiência, você descobre que você não está lutando sozinho e que você não está passando por momentos ruins sozinho, que há outros que se parecem com você, e então você se anima, você na experiência do outro, na fragilidade do outro, ou na força do outro, você se alimenta, você se anima, você se motiva e você continua a caminhada. Essa é a bênção de um pequeno grupo. A escola sabatina. Vocês pertencem a uma classe de escola sabatina, né? Todos os sábados nós nos reunimos aqui. Uma das coisas que eu mais amo nesta igreja, na igreja adventista, é a escola sabatina. Eu realmente sou apaixonado e eu procuro assim estar envolvido na escola sabatina, ora como assistindo, ora estudando a lição com o grupo, mas quando eu não estudo a lição e não frequento uma escola sabatina, alguma coisa, algum vazio, alguma falta muito grande eu sinto. Porque a escola sabatina é um momento de crescimento teológico, de crescimento bíblico, mas é um momento de convívio, de conversa com aqueles que fazem parte do seu grupo. E os cultos então? O momento em que você vê a congregação cheia, em que você tem esse sentimento de pertença, esse sentimento de que você é mais do que um pequeno grupo, é mais do que uma classe sabatina, você é parte de uma congregação grande, de 100, 200, 300, 500, ou 1000 pessoas, seja lá quantas pessoas há na sua congregação local. Cultos, escola sabatina e pequenos grupos são elementos fundamentais para solidificar a nossa fé através do relacionamento, do encontro com as pessoas. Por isso a Bíblia diz: não deixem de se congregar. Não deixem de se congregar. Hoje eu não estou com vontade de ir ao culto, hoje eu quero ficar aqui em casa, hoje eu quero... Não faça isso não. No dia que você despertar e você estiver sem vontade, esse é o dia que você mais precisa dizer: eu vou. Estou desanimado, então eu preciso me animar. Quem sabe o sermão vai me animar, o Provai e Vede vai me animar. Aliás, eu senti falar do Provai e Vede ontem, viu? Hoje à noite vou entrar no YouTube, vou assistir. Obrigado, Melqui e família pela riqueza de cada sábado. Vocês sentiram fato do Provai e Vede? Mas é que estava corrido ontem, né? Está justificado. Como é bom pertencer a um grupo. Senso de pertença. Ainda que seja para ficar no meio do grupo, quietinho, conversando pouco, conversando muito, não interessa.
mas sentir-se parte de uma pequena comunidade. E finalmente um terceiro elemento, envolver-se pessoalmente na missão. A Igreja Adventista tem falado no meu talento, meu ministério. Sabe por quê? Porque não basta a gente esperar que a instituição faça coisas. Não basta esperar que a igreja, a instituição, tome a dianteira para pôr em funcionamento projetos, ou por organizar eventos, ou por organizar ajudas comunitárias. É necessário que cada um de nós se envolva de alguma forma. Meu talento, meu dom, o que eu sei fazer, esse pode ser o meu ministério. Cada um de nós tem a responsabilidade de ofertar aquilo que sabe fazer, para que isso se torne um modo de pregar o Evangelho. É provável que você não queira pregar, ou não saiba pregar, mas você não precisa pregar aqui no púlpito. Você pode usar o seu talento, como o seu ministério, a forma de pregar o Evangelho para outras pessoas. A gente que é muito habilidosa para conversar, está no avião, está no ônibus, está no restaurante, está na fila do mercado. A gente que tem uma habilidade especial de começar uma conversa, de já entregar um folheto. Eu fico impressionado. Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho essa habilidade, eu reconheço. E eu não vou ficar triste por isso, porque Deus me deu outras habilidades. Mas eu fico impressionado com gente que começa um diálogo e em 2 minutos parece que foram grandes amigos. Né, Janete? Eu não tenho essa habilidade e não adianta chorar, tem que buscar outras. O seu talento tem que ser o seu ministério. Porque toda vez que você executa o seu talento, você abençoa alguém, mas a sua fé é fortalecida. A sua fé é fortalecida. Hoje eu estava no aeroporto, hoje à tarde, no aeroporto em Guarulhos, e eu estava almoçando e tinha 2 senhores, mais ou menos da minha idade, 2 brasileiros, baianos, e eu pedi para sentar, e eles, não, pode sentar. E eu não conversei, e eles tomaram a iniciativa de conversar, e começamos a conversar. Aí me disseram, estávamos num curso, veio um missionário de tal lugar, e nos ensinou sobre a cura espiritual, muito interessante. Isso me contaram, me deram até o contato. Procura o fulano lá em Brasília, porque ele é um mentor espiritual, você vai gostar de falar com ele. E achei interessante que eu fiz a minha oração, né, silenciosa, antes de almoçar. O prato deles chegou depois. Quando chegou o prato deles, um deles levantou as mãos e em voz alta disse, Deus, obrigado por esse alimento tão precioso, tão gostoso o Senhor nos dá, por tua graça de nos dar o pão de cada dia. Falou alto. E disse assim, bom apetite. E começou a conversar. Eu logo percebi que esse camarada não tem dificuldade nenhuma em falar em público, em conversar com um estranho. Não tem, é o talento dele, deve ser um talento dele. Qual é o seu talento? Você o está usando para abençoar outros? Para cumprir a missão? Se necessário, faça um teste de dons. Se necessário, faça um teste de dons. Há vários. Eu até posso indicar aí uns 2 ou 3 bons, para você descobrir como é que você pode ser útil. Quem não é útil na igreja acaba dando problema para a congregação. A pessoa que não trabalha, ela só dá trabalho para os outros. Bom, irmãos, eu quero terminar, esse é o último slide, eu quero terminar dizendo com essa certeza, pessoas cairão, mas amigos, a igreja não cairá. Alguns indivíduos vão cair. Algumas pessoas vão cair. Por essas razões que nós já mencionamos resumidamente. Mas, irmãos, amigos, a igreja não se fragilizará pela queda desses alguns. A igreja permanecerá firme. A igreja permanecerá incólume. A igreja permanecerá sólida. Porque assim como Amós disse, vamos voltar a Amós? Assim como Amós disse, porque eis que darei ordens, 9:9, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão.
Irmãos, aqueles que ficarem fortalecidos no Senhor, aqueles que mantiverem comunhão com o Senhor, aqueles que se congregarem com os outros, se fortalecerem uns aos outros, aqueles que cumpriram sua parte da missão, esses são os grãos que vão permanecer na peneira. Esses não vão cair. O outro poderá cair, mas a igreja não cairá. Você quer estar firme? Então permaneça na igreja. Porque se você permanecer na igreja, você será o grão que não cairá.